Bom dia, irmãos. As paz a todos. Louvado seja Deus por essa oportunidade, hoje pela manhã. As criancinhas vão sair com a professora? Já podem sair? Certo. Irmãos, nós louvamos a Deus também por esta data, né? Oportunidade aí de comemorar o Dia das Mães. O Senhor abençoe cada mamãe aí da igreja. Sabemos que é um privilégio também que o Senhor nos concede a cada uma das mulheres, né? E é dádiva do Senhor o dom de gerar uma outra vida e a responsabilidade também de levar essa vida nos caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe cada uma das irmãs que são mães. Eu sei que a maioria das mamães não puderam chegar hoje pela manhã, né? Hoje à noite, se o Senhor permitir, estarão também. Mas as que estão aqui sintam abençoadas aí por Deus. Irmãos, o nosso texto não será o texto de 1 Samuel, mas se o Senhor nos permitir, a gente vai para lá no final do nosso estudo. Eu quero hoje com os irmãos observar uma carta, a carta aos Filipenses. Acho que da última vez que eu vim aqui, eu pude estudar junto com os irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses. E eu gostaria de estudar junto com vocês um pouquinho. Capítulo 1, versículos de 12 a 14. Nós vamos falar um pouco aí sobre como lidar devidamente com as dificuldades em nossas vidas, dentro daquilo que nós vemos nessa carta. Bom? E aí, se o Senhor nos permitir, que para meio-dia a gente dá uma olhadinha ali no exemplo de Ana. Versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses, nós lemos: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos concede de junto com os irmãos, em comunhão, podermos estar diante da Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu poder, por Tua graça, por Tua misericórdia que nos assiste, que nos permite a salvação e que nos permite este momento. Que o Senhor possa, por meio da Tua palavra, nutrir o Teu povo, alimentar o Teu povo, não somente alimentar, mas também nos desafiar, ó Pai, a viver conforme o Senhor, conforme a Tua vontade, de uma maneira que agrada o Senhor. Usa o Teu servo, ajuda o Teu servo, que seja o Senhor a falar por meio da Tua palavra ao Teu povo, que o Teu servo seja somente um instrumento nas Tuas mãos. Te louvamos por tudo, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto aqui, pelo menos essa parte do texto, o apóstolo Paulo está fazendo um esclarecimento a estes irmãos, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, a respeito das suas dificuldades. E esse texto não é somente um esclarecimento, mas também um encorajamento. Ele está trazendo uma mensagem de encorajamento a esses irmãos, né? No capítulo 1, aqui dos versículos, do verso 1 até o verso 11, o apóstolo Paulo ele fez meio que a introdução da carta, a saudação e a introdução, né? E aqui, a partir do versículo 12, ele vai trazer o conteúdo dessa carta. E ele vai começar a esclarecer um pouquinho aqui aos irmãos a respeito de suas dificuldades. E aqui nós temos, irmãos, dentro dessa porção, dentro desse texto, algumas lições para nós que nos ajudam a tomarmos as atitudes corretas quando as coisas não estão do jeito que gostaríamos que estivesse. Quando nós passamos por alguma dificuldade. Eu sei que é muito fácil nós nos encontrarmos desencorajados ou desmotivados ou até tristes quando alguma coisa não está do jeito que gostaríamos que estivesse, né? Quando algo não vai bem. No caso dos filipenses aqui,
o aprisionamento do apóstolo Paulo, os ataques ali dos falsos mestres, a alguns conflitos entre alguns irmãos, estavam ameaçando a paz dessa igreja. Então eram motivos que levavam esses irmãos a se encontrarem assim, até desmotivados por algum desses motivos, né? Especialmente o aprisionamento de Paulo. Então, os conselhos que eles receberam aqui, bem como o exemplo do próprio apóstolo Paulo, vão nos ajudar a refletir sobre qual seria a maneira adequada, apropriada de nós lidarmos com as dificuldades ou lidarmos nesse tipo de situação, quando as coisas não estão do jeito que gostaríamos que estivessem. Então, irmãos, uma das coisas que o texto nos mostra aqui, que é uma bênção para nós, é que a dificuldade ela não é um sinal da ausência de Deus. A dificuldade não é um sinal da ausência de Deus, nem é um sinal da não aprovação de Deus. É algo muito comum quando as pessoas veem alguém enfrentando alguma dificuldade, julgar ou supor que ela está passando aquilo ali porque ela pecou, ou porque Deus está querendo castigar ou punir essa pessoa, ou essa pessoa está passando por dificuldade, esse crente está passando por dificuldade, esse indivíduo está passando por dificuldade porque Deus não é com ele. Mas o texto nos mostra, e nós vamos ver, que a dificuldade ela não é um sinal da ausência de Deus. Versículo 12 ele diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram. Quando ele fala aqui das coisas que me aconteceram, das coisas que aconteceram com ele, nós devemos lembrar da situação do apóstolo Paulo. Ele já tinha aqui muitos anos de ministério. Já havia passado, obrigado, irmão. Muitos anos de ministério. Quando ele esteve nesta igreja, quando ele fundou essa igreja, a igreja de Filipos, foi durante a sua segunda viagem missionária, e de lá até o momento já se passaram mais ou menos 10 anos. Então, assim, o apóstolo Paulo já tinha muitos anos de ministério, já tinha enfrentado muitas coisas, né? Já tinha, os irmãos devem conhecer o histórico de Paulo, né? De surras, de perseguição, e de ser dado até como morto, né? Depois de uma surra, de muito sofrimento, muita perseguição e muita oposição por parte dos religiosos também. Então, assim, ele já havia passado por muita coisa, e agora, no momento, ele estava encarcerado na cidade de Roma, escrevendo essa carta. Então, esses irmãos, os irmãos da igreja de Filipos, eles conheciam tanto o histórico de Paulo, quanto a situação atual do apóstolo Paulo. E aí, o que será que o apóstolo Paulo está querendo cientificar, ou fazer com que esses irmãos saibam, que ele fala aí no versículo 12? O apóstolo Paulo aqui está ensinando aos irmãos que o sofrimento, na verdade, fez parte importante do seu ministério. Que a bênção, que o poder de Deus ainda estavam com Paulo, mesmo que ele estivesse na prisão. E isso era necessário por quê? A gente pode lembrar, lá em Atos 16, versículos de 11 a 40, a gente não vai para lá para ganhar tempo, mas lá narra o ministério de Paulo na cidade de Filipos, quando ele esteve nessa cidade aqui, há 10 anos atrás. Capítulo 16 de Atos narra isso. E naquele texto, naquela ocasião, nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi liberto de maneira muito milagrosa, assim, de suas algemas, junto com Silas. Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos, né? Eles foram arrastados em praça pública, foram levados lá para um calabouço, pendurados no tronco, enfim, eles foram presos ali, estavam entre algemas ali, mas o Senhor os libertou. Então, esses irmãos eles poderiam esperar que Deus, assim como libertou Paulo lá na cidade de Filipos, ele libertasse Paulo agora em Roma. E era possível que os falsos mestres, os opositores de Paulo, alguém que fosse que não fosse de acordo com o apóstolo Paulo, pudesse usar isso como argumento. Olha, o fundador da igreja de vocês, o pastor de vocês, ele está preso. Logo, Deus não é mais com ele, porque se Deus fosse com ele, Deus tiraria ele da prisão. Então, logo a mensagem de Paulo talvez não seja uma mensagem verídica, pois nós vemos que Deus não tem sido com ele, pois ele está preso. Era um argumento que eles podiam usar
contra o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, está explicando que a sua prisão, as dificuldades que aconteceram com ele, as coisas que me aconteceram, como ele fala aqui, não são um sinal da ausência de Deus. Deus ainda é com Paulo, Deus ainda abençoa a Paulo. E que, na verdade, essa dificuldade era Deus quem estava idealizando para o seu ministério. Era algo de Deus para Paulo. O alvo do apóstolo aqui era mostrar que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Talvez não seja o lugar que Paulo queria estar. Talvez ele quisesse estar na Espanha, como ele fala lá na carta aos Romanos, ou em algum lugar em que o evangelho ainda não tivesse chegado. Mas ele estava ali, entre algemas, e ele sentia, ele sabia que aquilo era a vontade de Deus para ele. Ele estava no centro da vontade de Deus. As dificuldades faziam parte do seu ministério. Ele era um evangelista, o apóstolo Paulo, um mensageiro de Deus aos gentios. E ele vai falar aqui no versículo 12 que as suas algemas serviram exatamente para o propósito do seu ministério. Ele fala no restante do versículo 12: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, não é um sinal da ausência de Deus, não é um sinal da não aprovação de Deus, não é eu usando de vitimismo para com os irmãos, não é obra do acaso, mas elas têm contribuído para o avanço do evangelho. Essas minhas dificuldades têm servido para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para o avanço do evangelho, o contrário daquilo que as pessoas estavam supondo. Então, a dificuldade não é um sinal da ausência de Deus. Mas tudo isso tinha servido, no caso do apóstolo Paulo, para o avanço do evangelho. É interessante que a palavra que Paulo usa para avanço ou progresso aqui, segundo alguns estudiosos, era usado para representar o avanço de um agrupamento militar, abrindo caminho para o restante do exército. E nós sabemos que o apóstolo Paulo entendia que todas as suas dificuldades estavam, na verdade, abrindo a porta da eternidade para outras pessoas. Então, qual era a filosofia de Paulo? Não importa se eu sofro, não importa se eu estou em dificuldade, o importante é que a obra de Deus avance. Avance. Sim. Exatamente. Sim. Sim. A prisão de Paulo, aos olhos dos homens, era para ser Deus ou melhor, a neutralização do seu ministério. O ministério acabou. Mas a vitória de Paulo aqui, ou o conceito de vitória de Paulo, era muito diferente do conceito que se tem de vitória hoje em dia, né? Que vitória para as pessoas, ou sucesso para as pessoas, é um tipo de bênção pessoal. Uma bênção na minha saúde, uma bênção na minha família, uma bênção no meu trabalho, no meu relacionamento, uma bênção no meu bolso. Para Paulo, não, como o pastor colocou. Para ele, a vitória para Paulo era as pessoas se rendendo a Cristo, era almas conhecendo a Jesus. Mesmo que eu esteja sem dinheiro, sem saúde, meu relacionamento, a minha vida esteja em dificuldades, o importante é que as pessoas sejam abençoadas. A visão de sucesso e de bênção dele é na vida da outra pessoa. Totalmente oposto daquilo que nós vemos em nossa sociedade. Então, no versículo 13, ele explica que a dificuldade, na verdade, pode ser usada para a bênção de nossas vidas. O oposto daquilo que nós pensamos. Versículo 13, ele vai explicar como foi que Deus usou as suas dificuldades para o avanço do evangelho. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, aquilo que deveria ser uma derrota foi aquilo que trouxe o sucesso para o ministério de Paulo. As suas cadeias em Cristo foram bênção, contribuíram para o avanço do evangelho. E aí ele vai mencionar alguns grupos de pessoas aqui. Ele fala primeiro da guarda pretoriana, versículo 13, que era um esquadrão de elite do imperador romano, que estava responsável ali por guardar o encarceramento de Paulo.
Muito provavelmente esse encarceramento de Paulo era uma espécie de prisão domiciliar. Ele estava ali aguardando julgamento, ele foi levado de Jerusalém, estava preso ali, e a guarda pretoriana, a guarda imperial, era responsável por fazer as guardas ali no encarceramento de Paulo. Então, o que aconteceu? Sempre que eles faziam essa guarda ali, eles eram obrigados a ouvirem o apóstolo Paulo. Ele tinha esse contato direto com a guarda. E todos os guardas sabiam que o apóstolo Paulo estava ali, não foi porque ele cometeu algum crime. Ele não roubou, ele não matou ninguém. Ele estava ali porque ele falou de Jesus e os judeus não gostaram. Então ele foi preso. Então eles sabiam que Paulo não era um bandido. Na verdade, Paulo chamava muita atenção da guarda. Né? Esse homem, acho que eles olhavam para Paulo totalmente desfigurado e diziam como é que um homem desse causa tanto rebuliço, né? Como é que um homem tão, assim, ele não tem a postura de um imperador, a postura de alguém de poder. Ele tinha a postura de um miserável. Ele chamava atenção, porque tudo que Paulo fazia não era por Paulo, era Deus que fazia por meio de Paulo. Então, mesmo com aquela aparência desfigurada de Paulo e etc., ele chamava atenção, porque ele carregava o poder de Deus com ele. Esses guardas sabiam que Paulo não era um bandido. Ele estava ali porque ele falou de Jesus e não agradou os judeus. Então ele, pouco a pouco, teve a oportunidade de evangelizar aqueles que tinham contato com ele. Ele aproveitou as oportunidades que ele tinha, mesmo estando em um momento de dificuldade. Ele não foi neutralizado por suas algemas. E as consequências disso, ele menciona aqui outro grupo, no versículo 13, ele diz, todos os demais, não somente aqueles que estavam ao seu redor foram impactados, mas todos os demais na cidade de Roma foram afetados pelo testemunho ou pelo serviço que Paulo prestou, mesmo estando entre algemas. Muito provavelmente almas romanas conheceram a Cristo porque Paulo não se abateu por suas dificuldades. E ele menciona um outro grupo, no versículo 14, que é a maioria dos irmãos. Então, a guarda imperial, os não crentes e os crentes foram alcançados pelo ministério de Paulo entre algemas, mesmo estando em dificuldades. E é interessante lembrar que durante esse período que ele esteve encarcerado em Roma, ele escreveu não somente a carta aos Filipenses, mas Efésios e Colossenses também. Então Deus não desperdiçou o tempo de Paulo enquanto ele estava na prisão. foi o escritório dele, né? E ele pôde abençoar esses irmãos. Não somente a guarda, não somente os descrentes, mas também os crentes foram edificados por Paulo. Deus usou muito bem esse tempo dele ali, como o pastor colocou, o escritório dele ali durante o seu ministério. E Deus nunca desperdiça o nosso tempo. Nós, muitas vezes, por não entender a vontade de Deus, especialmente no momento de dificuldade, desperdiçamos o nosso tempo. Mas Deus, ele nunca desperdiça o nosso tempo. Outra realidade que nós vemos aqui, aí no versículo 14, é que a dificuldade ela pode servir para o estímulo de outros irmãos. Ele fala no verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, verso 14, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então vejam, a forma como nós encaramos as dificuldades podem servir para a bênção de outros irmãos. E existe um detalhe importante aqui. Não é especificamente o nosso exemplo que estimula os irmãos. Não é especificamente o meu exemplo que estimula os irmãos, mas é Deus usando o nosso exemplo. E a gente vê isso aqui, por exemplo, no versículo 11 ele falou que nós damos frutos por meio de Jesus. Ele diz, cheios do fruto de justiça, o qual é por Cristo, para a glória e louvor de Deus. O fruto é por meio de Jesus. No versículo 13 ele atribui o resultado positivo de suas cadeias, no fato delas serem em Cristo, minhas cadeias em Cristo, em Jesus, no verso 13. E agora no versículo 14 ele diz que esse estímulo que os irmãos receberam se deu no Senhor. Em Jesus, em Cristo, no Senhor. É Deus usando a minha vida e a sua vida, o meu exemplo e o seu exemplo. Não é especificamente o meu exemplo. Não é eu, mas é Deus me usando. E esse é um detalhe importante aqui. Por causa de Jesus, é que o avanço do Evangelho, é que o estímulo aos irmãos foi possível.
E o serviço dos irmãos, ele revela aí no versículo 14, ele diz que esses irmãos ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não existiam mais barreiras mentais, não existiam mais barreiras espirituais, não existiam mais barreiras circunstanciais que impedissem essas pessoas de manifestarem a sua fé. Os falsos mestres, os conflitos, os ataques do inimigo, nada disso ia impedir esses irmãos de falarem de Jesus, de expressar a sua fé para a sociedade, de manifestar a sua fé. Porque eles viram em Paulo um estímulo. Deus usou Paulo nesse sentido. Eles viram que Paulo tinha alegria, mesmo estando num momento de dificuldade. Eles viram que Deus ainda cuidava, ainda zelava por Paulo, preservava a sua vida, mesmo ele estando em um momento de dificuldade. Eles viram que Deus ainda estava usando Paulo, mesmo ele estando na prisão. Paulo tinha alegria, Deus ainda zelava na vida de Paulo, e Deus ainda usava o apóstolo Paulo, mesmo estando entre algemas. E isso serviu de estímulo para que esses irmãos se alegrassem no Senhor, estando bem ou estando mal, e reconhecessem que Deus era com eles, mesmo se eles passassem por dificuldades ou perseguições, e que Deus ainda poderia usá-los. O sofrimento do servo de Deus no ministério, na vida, não é sinal da ausência de Deus, não é sinal da não aprovação de Deus, mas elas servem para nos despertar para o serviço e para a bênção de outras pessoas. Amém? Irmãos, dentro disso, nós temos algumas lições, algumas coisas que podemos destacar. E a primeira delas, dentro do texto aqui, é que é inevitável passar por dificuldades. A gente não pode cair nesse engano de achar que quando nós nos convertemos, Deus vai então nos poupar de todo o mal. E às vezes é o contrário. Às vezes ele nos prova bastante. Então, é inevitável passar por dificuldade. Na família, na saúde, nossas decisões, no dia a dia, no trabalho, no estudo, é inevitável. Mas a forma como nós encaramos as dificuldades vão fazer toda a diferença. Se eu ficar deprimido, se eu ficar me martirizando, é óbvio que aquilo não vai gerar nenhum benefício em minha vida. Apenas dor, angústia, remorso e, em alguns casos, a depressão. Você fica se deleitando, entre aspas, demais naquele problema, naquela dificuldade, naquela tristeza. Ela se torna uma tristeza muito profunda e gera um tipo de depressão. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. A gente tem que lembrar que ele era um homem, né? Com suas limitações. E ele expressa muito as suas limitações nas cartas, né? Na dificuldade, é verdade. É verdade. A gente tem um Deus que não somente nos ensina como caminhar na dificuldade, mas que vai conosco durante o momento de dificuldade, é verdade. Então, nós devemos encontrar oportunidade para manifestar nossa fé, assim como Paulo fez, mesmo dentro da dificuldade. Mesmo que a sua situação não melhore, né? Talvez Deus não lhe tire naquele momento da dificuldade, mas a sua fé vai ser mais firme, vai ser fortalecida. Isso é um detalhe importante. Outra coisa que nós aprendemos é que uma forma de nós lidarmos devidamente com as dificuldades é nós focarmos no benefício dela e não no problema em si. Naquilo que ela vai me trazer de benefício. O que foi que eu aprendi com aquilo? O que é que Deus está me ensinando? O que é que, onde foi que aquilo me fortaleceu? E talvez olharmos para Jesus, olhar para aquilo que Jesus já fez por nós na cruz e aquilo que Ele vai fazer na glória, seja um segredo para eu lidar com as dificuldades no presente. Lembrar do que Jesus já fez por mim na cruz e aquilo que Ele vai fazer comigo na glória é um segredo para lidar com a dificuldade no presente. Deus é comigo, Deus foi comigo e Deus será comigo. Mesmo que Ele não me tire da dificuldade, Ele é comigo na dificuldade e posterior a ela também. Então, foque naquilo que Deus deseja te ensinar, naquilo que você aprendeu e aonde aquilo te fortaleceu. Não na dificuldade em si. Ninguém se alegra na dificuldade. O Paulo não estava
alegre com a dificuldade, mas com aquilo que Deus faz por meio dela. Ele não era aí eu esqueci o termo daquelas pessoas que gostam de se automutilar, masoquista, né? Ele não gostava da dor, do sofrimento. Ele sabia o que Deus fazia por meio daquilo. Ele se alegrava em Deus, não na dor em si. Outra coisa que nós vemos no texto é que a forma como nós encaramos as dificuldades podem servir até mesmo para a bênção de outras pessoas. Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas se essa luz for ofuscada pela angústia, ou se esse sal for dissolvido pelo dissabor, o mundo não vai ver Jesus em sua vida. Se as pessoas olham para você e vê você como alguém deprimido, triste, que vive se lamentando, elas não conseguem ver a sua confiança em Jesus em meio à dificuldade, elas não vão chegar a Jesus por meio do seu testemunho, como chegaram por meio do testemunho de Paulo. Quando nós expressamos a confiança que nós temos em Deus, mesmo em meio à dificuldade, as pessoas veem, e pode ser um testemunho até de salvação para aqueles que não conhecem Jesus. A nossa conduta dentro das dificuldades pode servir para a bênção de outras pessoas. Não podemos ser lembrados como alguém que viveu angustiado, mas mesmo diante de momentos difíceis, nós podemos ser testemunho de salvação para os não salvos e estímulo de fé, de segurança, de maturidade para os fiéis. Aquele irmão que enfrenta uma dificuldade na saúde e que consegue mostrar alegria em todo o tempo. E tem um irmão aqui nessa igreja que sempre foi estímulo para mim nesse sentido. Outra lição, irmãos, é que uma parte muito importante de nós lidarmos com as dificuldades é saber o que fazer quando Deus nos tira dela. Ele pode nos tirar da dificuldade em algum momento. Como lidar com a bênção de sair da aflição. E aqui eu quero aproveitar o Dia das Mães para lembrar o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1. A gente não vai ler o texto, obviamente, senão ia lá para meio-dia mesmo, como eu falei. Mas eu pedi para o irmão ler aqui pelo menos uma porção do texto. E nós vemos que Ana era um exemplo excelente de como agir depois que Deus nos tira da dificuldade. Porque o exemplo dela começa antes mesmo dela ser mãe. Os versículos de 1 a 8, lá em 1 Samuel 1, se vocês quiserem abrir lá para ficar olhando para o texto, os versículos de 1 a 8 de 1 Samuel 1 mostra que ela sonhava em ser mãe, em ter filhos, mas ela não podia gerar filhos. Não podia engravidar. E além disso, ela era oprimida por sua rival, que tinha filhos, e ficava humilhando ela por causa disso. Ela sofria com a opressão e com a dificuldade, porque não podia engravidar e ainda era diariamente humilhada. Mas aí dos versículos 9 a 16, mesmo em meio ali a essa opressão e essa dificuldade, ela orou ao Senhor, ela orava ao Senhor com todas as suas forças, clamava ao Senhor e fez um juramento de dedicar o seu filho ao Senhor, caso ela pudesse conceber. Aí nós sabemos da história, versículo 17 a 20, a oração de Ana foi ouvida, e adorando ao Senhor, ela recebeu o dom de ser mãe. Mas o interessante para nós é o que acontece dos versículos 21 a 28 de 1 Samuel 1. É a gratidão de Ana. A lição que nós temos. Quando Deus remove Ana da dificuldade que ela tinha e abençoa ela, qual é a atitude dela diante do Senhor? Ela consagra o seu único filho, o filho que ela tanto queria, para estar diante do Senhor por toda a sua vida. Ela abre mão, ela devolveu o seu filho a Deus. Ela abriu mão de ter o seu filho com ela todos os dias. Mesmo que anualmente ela fosse lá e visitasse ele. Depois de tantos anos sofrendo, na ausência do filho, com a opressão da sua rival, com a impossibilidade de engravidar, quando ela recebe este filho, ela devolve ao Senhor. Muitas vezes nós desejamos sair da dificuldade, mas quando Deus nos tira da dificuldade, nós deixamos de orar, deixamos de clamar ao Senhor e esquecemos de agradecer a Deus. Eu quero muito um trabalho, eu venho para a igreja, aí eu consigo um trabalho. Tchau, pastor, tchau, igreja, muito obrigado, Deus, por essa bênção. E é uma dificuldade.
É por isso que nesse último ponto, nessa última aplicação, o exemplo de Ana, dessa mãe, nos serve muito bem. Desejo ter um filho, mas tem que ser no tempo que eu quiser e do jeito que eu quiser. Tem que ser, não, agora Deus tem que me dar um menino primeiro. Não, ele tem que me dar uma menina primeiro. Não, tem que ser assim. Eu quero um filho, mas só se for normal. Não, eu quero, mas só se for cesárea. Eu quero, mas tem que ser do meu jeito. Deus vai me abençoar, mas tem que ser do jeito que eu quero. Nós queremos ter um filho, mas quando ele chega, eu esqueço de consagrar esse filho ao Senhor. Então, nós temos muitas lições. Com esta mulher, obviamente, não foi o texto que nós lemos, então não vou entrar em todos os méritos aqui. Mas uma parte muito importante de lidar com a dificuldade é saber o que fazer quando Deus nos tira dela. Muitas vezes o Senhor não nos abençoa porque nós não sabemos lidar com a bênção. Eu não sei o que fazer depois que Deus me abençoa. Como agir. E aí se torna uma maldição, né? Por causa do filho. É verdade. E é um desafio que nós temos dentro do testemunho dela. Ser grato. É difícil. Nós reconhecemos a dificuldade que é. Obviamente, o trabalho é cansativo, o filho é cansativo também, e exige muito dos pais, mas é um desafio que nós temos, de devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Nós não estamos dando nada ao Senhor. Ele já nos dá tudo. Foi Ele quem nos deu o filho, foi Ele quem nos deu a vida, o trabalho, o ar que respiramos. Nós só devolvemos uma parcela daquilo que Deus nos dá como gratidão ao Senhor. Ele não exige isso de nós. Ele deseja que façamos isso com o coração grato a Ele. É um desafio. Ana entregou o seu único filho ao Senhor e Deus lhe deu muitos outros filhos depois. Isso é que é interessante. Ela só pediu um. Ela devolveu aquele filho e ela teve filhos e filhas depois. E ela não podia gerar. Talvez se ela tivesse guardado para si o seu único filho, seria o seu único filho mesmo. Ou até perderia esse filho, né? Então, meu desejo, irmãos, é que cada um de nós saibamos lidar com as dificuldades e quando Deus nos tirar das dificuldades, que saibamos expressar verdadeira gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por este privilégio que o Senhor nos concede diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse desafio, esses testemunhos que encontramos nela. O apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, Ana e muitos outros que o Senhor usou, servos do Senhor, que estão aqui registrados em Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda, nos assiste, o Senhor nos revela não somente o caminho, mas também vai conosco durante a caminhada, nos ajudando. Muito obrigado por cada irmão que esteve aqui, que está aqui presente, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós diante desse desafio que foi colocado, lidarmos devidamente, Senhor, com as aflições, com as dificuldades que se levantarem diante de nós. São muitas, nós somos falhos e fracos também, e muitas vezes não sabemos como lidar com a dor, com a angústia, mas sabemos que temos no Senhor uma rocha firme, um auxílio em todas as situações, não somente no tempo bom, mas também em meio às dificuldades. Te louvamos e agradecemos, pedimos que o Senhor nos conceda um dia na Tua presença, abençoe o nosso culto, logo mais à noite, seja conosco, seja com todos aqueles que estarão aqui dirigindo o culto ao Senhor. Prepare os corações, prepare nossas vidas e nos ajude, Senhor, a demonstrar uma fé no Senhor, não somente neste dia, na Tua presença, mas durante toda a nossa semana, toda a nossa vida. Pedimos a Tua ajuda, reconhecemos a dependência que temos do Senhor, do Teu Espírito, e rogamos o Teu auxílio. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pastor Pedro?